Gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula hoje, nossa segunda aula sobre a introdução. Já vimos a estrutura da introdução na apostila e agora a gente vai para o exercício, que era produzir duas introduções com o tema os impactos do lixo ao meio ambiente e a escalada do endividamento da população brasileira. O impacto do lixo ao meio ambiente é no eixo economia e a escalada do endividamento no Brasil é do eixo, os impactos do meio ambiente é no eixo meio ambiente, os impactos do lixo ao meio ambiente, e a escalada do endividamento é no eixo economia. Né? Teve um concurso aí que cobrou economia, né? Agora, questão do endividamento. Então, o Enem nunca cobrou, por isso que eu sempre todo ano eu penso, vai ser esse, nunca é, né? Aí eu sempre trabalho muito esse tema, mas né, tem que estar preparado. A gente não sabe, a gente tem que treinar em todos os eixos temáticos. Pois vamos lá. Essa introdução aqui, pelo que eu estou vendo, é do eixo meio ambiente. Vamos ver como o participante escreveu. Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto. É um personagem fictício, muito conhecido por sua dedicação à pátria e ao meio ambiente. O que nós temos que mudar aqui? É um repertório bom, mas é muito bom a gente evitar a repetição na mesma língua em linhas consecutivas. A gente está vendo que o participante usou personagem na mesma linha, né? Deixa eu ver como é que a gente pode arrumar isso aqui. Policarpo Quaresma. Deixa eu ver bem aqui. Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto. Pode tirar o nome personagem, pode deixar só assim. É muito conhecido por sua dedicação. O corretor vai entender que está falando dele, do Policarpo. Então, a gente vai ver só na competência 4. Mas a gente tem que evitar a repetição de termos, gente. Tanto no Enem como nos concursos, penaliza se repetir os termos na mesma linha, ou durante a redação, ou em linhas consecutivas. Não, vai deixar bem assim, ó. Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, é muito conhecido por sua dedicação. Então, pode tirar, é um personagem fictício. E a gente sabe que está numa obra literária é fictício. Então, é uma expressão que está um pouquinho redundante, não precisa. Pode tirar brasileiro também. Tira brasileiro também. E muito. Tem 2 muito já. Pronto. Agora eliminamos a repetição. Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, é muito conhecido por sua dedicação à pátria e ao meio ambiente. Pronto, gente. Então, quem já leu a obra do Lima Barreto e tem conhecimento desse personagem, ele né, até se for falar nacionalismo, amor à pátria, ele era um apaixonado, né, por sua pátria, ele tinha muito cuidado com tudo que diz respeito à pátria. Então, foi um repertório muito bem escolhido. Esse aí, eu confesso que eu não lembrava desse repertório. Então, parabéns ao aluno que escolheu esse repertório, que ficou bem pertinente. Então, tu pode destacar aí a estrutura. Certo? Então, a gente sabe que na estrutura da introdução, o aluno já iniciou do jeito que é para ser, né? Fazendo a contextualização. Então, de Policarpo Quaresma até ambiente é o repertório. Pode destacar de uma cor aí, qualquer cor. Só até ambiente. Pronto. Gente, agora tem que fazer o uso produtivo do repertório, né? Será que as pessoas da nossa pátria estão agindo de forma semelhante ao Policarpo Quaresma? Estão amando tanto a pátria ao passo de ter cuidado com o meio ambiente? A gente sabe que não, né? Porque na medida que a pessoa realiza queimada, desmatamento, descarte inadequado do lixo, ela não está tendo cuidado com o meio ambiente. Então, o participante, o aluno, soube usar o conectivo.
ela teria realmente que usar um conectivo de contraposição. Poderia ser o entretanto, todavia, no entanto, foi usado corretamente. Entretanto, na prática, a sociedade mundial age de maneira antagônica. Ela está querendo dizer que age de forma diferente do Policarpo Quaresma. Então, o corretor vai amar isso aí. Isso aí se chama uso produtivo do repertório. Visto que os impactos do lixo no meio ambiente, esse tem não precisa do acento, porque o tem com acento é a forma verbal no plural, e aí está no singular. Tem se tornado um problema para o desenvolvimento sustentável, muito bem. Foi feito o uso produtivo do repertório e apresentação do tema, problematizando, está correto? Então, aí do entretanto até sustentável pode destacar de outra coisa. Então, só revisando, o primeiro elemento da redação na introdução é o repertório, gente. Depois é o tema problematizado. Agora nós vamos ver as teses. Então, que causas foram atribuídas a esse problema? Neste prisma, destacam-se dois importantes aspectos. O descarte poderia ser minúsculo, o D. Descarte indevido de resíduos no ecossistema. Não, peraí, neste prisma destacam-se os principais. Destacam-se dois importantes aspectos. Descarte indevido de resíduos no ecossistema. Vamos colocar depois de ecossistema um conectivo de soma e adição. Depois de ecossistema, coloca assim, bem como o, aí pode deixar aquecimento global. Aquecimento global pode ser minúsculo, A. É porque fica muito bom nas teses você colocar o conectivo de soma e adição, bem como também, porque indica que é duas teses. Bem como o, aí pode deixar aquecimento global minúsculo. Pronto. Então, o problema 1 dela foi descarte indevido de resíduos e o aquecimento global, foi o 2. E para introdução, e para essa introdução ainda ficar melhor, vocês sabem o que é que falta? Falta o arremate, para ficar ainda melhor, né? Então, como é que a gente poderia arrematar essa introdução? Ela tá boa, gente? Para ter sido uma aula que a gente teve, o participante entendeu direitinho aí como fazer. Portanto, pode ser, portanto, é preciso encontrar medidas capazes de solucionar esse revés. Viu? Vamos lá, Tiago, digita aí. Que eu quero mandar esse arquivo no grupo, destacar a estrutura para vocês imprimirem, para a gente ir vendo. Vai ficar com várias introduções para vocês verem a forma correta da estrutura. Portanto, qualquer dúvida, gente, pode perguntar. Portanto, vírgula. É preciso encontrar maneiras capazes de solucionar esse revés. O corretor vai entender que revés é um sinônimo de problema que retoma o tema, no caso, o impacto do lixo ao meio ambiente. Capazes de solucionar esse revés. Bom, aí destaca o arremate de outra cor, do portanto até revés, deixa ele de outra cor. Pronto. Então, gente, ó, espero que esteja ficando clara a estrutura. Ó.
Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, é muito conhecido por sua dedicação à pátria e ao meio ambiente. Repertório. Agora, o uso produtivo. Entretanto, na prática, a sociedade mundial age de maneira antagônica ou contrária ou divergente, quer dizer, contrária ao personagem, visto que o impacto do lixo no meio ambiente podia ser alto também ao meio ambiente, tem se tornado um problema para o desenvolvimento sustentável. Neste prisma, destacam-se dois importantes aspectos. Então, a gente vai ver aí já as causas que ela atribuiu, causa e causa, né? Que vai ser descarte inadequado de resíduos no ecossistema, bem como o aquecimento global. Viu? Pronto, então aquela já está ok. Vamos ver outra introdução. Impactos ao meio ambiente do lixo, né? Ó, gente, aqui é para citar a Constituição. Acho que foi errinho no teclado. De acordo com a Constituição. Aí, Constituição Federal é um documento. Então, sempre que vocês forem citar esse repertório, vocês têm que colocar com letra maiúscula. Então, vamos arrumar aí Constituição é com C maiúsculo. Não vamos errar na estrutura sintática por conta disso, não. C maiúsculo. Constituição Federal. Federal também maiúsculo, F. Constituição Federal. Pronto. Ó, então, a partir de hoje, vocês citam assim, tá bom? De acordo com a Constituição Federal de 1988, todos têm, esse tem aí tem que ser no plural, tem que ser acentuado, porque está no plural o todos, né? Então, é no plural, então tem que concordar também. Vou colocar o chapéuzinho no E. Todos têm um direito ecologicamente equilibrado. Ó, gente, aqui está faltando termo, aqui está sem sentido. Todos têm um direito ecologicamente equilibrado. Não, peraí. Ó, a falta de qualquer palavra na redação gera um desvio chamado quebra de paralelismo sintático. Penaliza no critério da estrutura sintática. No Enem, penaliza na competência 1. No concurso, penaliza no critério que diz respeito à estrutura sintática. Então, aqui está faltando termo. Ó, de acordo com a Constituição Federal de 1988, todos têm direito, tira esse apaga o e coloca assim, todos têm direito ao meio ambiente. Apaga esse depois do tem, na linha 1. Ó, todos têm direito ao meio ambiente. Pronto, eu acrescentei esses 3 termos. Então, no caso, penalizava porque o corretor ia acrescentar, então ele iria tirar ponto, né? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ecologicamente equilibrado. No qual cada pessoa faça sua parte tendo o direito de preservar a sociedade para gerações futuras. Cada pessoa faça a sua parte tendo o direito de preservar a sociedade para gerações futuras. Tira essa parte de tendo o direito de. Não é nem direito, é dever, né? Porque a gente tem dever. Essa parte de, por exemplo, não jogar lixo no chão é um dever que a sociedade tem que ter, né? É uma obrigação que a gente tem que cumprir para que a natureza fique limpa. Só que as pessoas não cumprem, né? De preservar, faça sua parte. Não, peraí. Vamos deixar só até equilibrado? Coloca um ponto bem aí depois de equilibrado, que aí é o repertório da Constituição. Aí pode até destacar o repertório até equilibrado.
que está lá no artigo, se eu não me engano, é o 6º, né, que a Constituição defende que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Destaca do de acordo até equilibrado, que é o repertório. Pronto. Pode destacar de qualquer cor. Pronto. Agora, gente, nós vamos fazer o uso produtivo do repertório. A gente sabe que a Constituição Federal é um repertório positivo. Claro que seria bom estar lá no artigo, se eu não me engano, o 6º. A natureza tem que estar limpa. Mas isso aí está só no papel, porque na prática é só o que a gente vê ações erradas com o meio ambiente. Então, agora a gente vai fazer o uso produtivo do repertório. Não está feito. Aí nessa introdução não foi feito o uso produtivo, não. Gente. Nós vamos ter que fazer. Deixa eu ver bem aqui. Coloca todavia, porque o outro aluno já colocou entretanto, vamos colocar diversificado. Coloca assim, todavia, a gente está fazendo o uso produtivo do repertório, linha 2. Todavia, linha 2. Todavia, vírgula. Tal norma ou essa norma, né, que é o que está na Constituição, tal norma não é, deixa eu ver, não é plenamente efetivada Pronto, a gente está fazendo os produtivos, trazendo de volta o repertório, a gente tem que fazer isso aí, viu? Seja de que forma for. Efetivada, vírgula. Aí agora nós vamos colocar um conectivo de causa, visto que, uma vez que, dado que, já que, tá bom? É minúsculo o visto. Visto que, visto que. Aí vamos jogar o tema. Visto que. Visto que os impactos do lixo ao meio ambiente, não tem essa vírgula, pode tirar. Visto que os impactos do lixo ao meio ambiente, gente, não pode esquecer, aí não foi, tem que apresentar o tema ao meio ambiente. A gente tem que problematizar, por exemplo, ainda é uma realidade na sociedade, ou então representa um obstáculo de grandes proporções, entendeu? Representa um obstáculo tem acentinho no tá, um obstáculo de grandes proporções. Ponto. Pronto, fizemos os produtivos do repertório, apresentamos o tema de grandes proporções, ponto. Depois de proporções, ponto. Agora pode destacar, do todavia até proporções é o tema problematizado com o uso produtivo do repertório, que a gente viu lá na competência 2. Pronto. Agora vem as teses, gente. Espera aí. Para a sociedade, para gerações futuras, para, de certa forma, evitar a quantidade de impactos que podem ser causados por conta da contaminação do lixo, evitando ocorrer problemas na saúde da sociedade, como a dengue, entre outros tipos de doenças de nível altíssimo. Essas informações aí, elas ficaram um pouco desorganizadas. Tem informação aqui que cabia lá no desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. Evitando ocorrer problemas de saúde. Vamos arrumar bem aqui essas teses para, de certa forma, evitar a quantidade de impactos que podem ser causados por conta da contaminação do lixo. Vamos perguntar bem aqui. Por que é que existe o problema do lixo? De quem é a culpa? O que é que causa esse problema? Alguém quer sugerir as teses para que fique de forma assim bem clara? Gente, que assim, as duas teses, os dois problemas,
tem que ficar bem claro para o corretor, né? Aqui não está muito claro, não. Ó, podem ser por conta da contaminação do lixo, evitando ocorrer problemas na saúde da sociedade. Só que não evita, né? Se o lixo está contaminado, não vai evitar. Então, aqui poderia ter colocado a relação de causa e consequência. A gente sabe que a população que tem acesso ao lixo, contato, ela vai adquirir doenças. Então, a gente pode só organizar esses argumentos de uma forma para ficar correto. Coloca lá na linha 3 um conectivo de continuidade, pode ser nesse sentido, pode ser desse modo, viu? Pode ser sob esse prisma, sob essa lógica. Colocar aí lá na linha 3, depois do proporções. Ó, nesse sentido, vírgula. Esse problema ocorre devido... Aí nós vamos citar dois motivos, que esses dois motivos vão ser as duas teses. Ocorre devido... Alguém quer sugerir? Pode ser aquela tese lá que a gente sempre usa, pode ser devido à negligência do governo, colocar aí, devido à negligência do governo. Aí a gente vai deixar essa que foi colocada aqui, que gera problemas de saúde, vírgula, vírgula. O que gera... Aí, Tiago, tu pode apagar tudo e deixar o que gera problemas na saúde da sociedade. Problemas na saúde da sociedade. O que gera problemas na saúde da sociedade. Então, esse aluno vai fazer a relação de causa e de consequência. Na saúde. Ou então da população, pode ser também. Aí não precisa dizer a dengue agora não, gente. Ó, vocês deixem de ansiedade. Ó. Tem certas informações que vocês não podem dizer na introdução, que vocês têm que deixar o corretor curioso. Então, se eu digo assim, que algo gera impacto, eu não vou citar o impacto na introdução, eu vou deixar lá para o desenvolvimento, porque é lá que eu tenho que destrinchar o tema, entendeu? Então, aí o corretor já vai querer saber lá quais são as doenças que causam. Não precisava dizer na introdução, está correto, como a dengue, mas nós vamos dizer só lá no desenvolvimento. Então, quem fez essa introdução vai guardar essa informaçãozinha para falar lá no desenvolvimento, quando chegar o momento, tá bom? Então, bota um ponto aí, até depois de sociedade, coloca um ponto. E pode apagar o resto. Depois de sociedade, deixe dengue lá para o desenvolvimento. Ó. Eu estou percebendo que vocês estão entendendo a estrutura, só falta organizar no lugar certo, gente. É que nem um quebra-cabeça, as peças têm que se encaixar no local certo, né? Então, agora nós vamos construir o arremate. Pode até ser o mesmo da outra, pode ser aquele, pode ser isso, isso mostra que esse problema deve ser solucionado com urgência. Ah, tu destaca também as teses de outra cor. Ó, então, e tem uma crase aí, tá? Devido à negligência do governo, tese 1, o que gera problemas na saúde da sociedade é a tese 2, que vai ser com a relação de consequência. E o arremate pode ser, isso deve ser solucionado com urgência. Que o arremate, gente, só revisando, é uma frase de efeito, que você só mostra que o problema é um problema e que precisa ser solucionado. Pode ser esse aí da outra redação também. Portanto, é preciso encontrar maneiras capazes de amenizar esse revés. Pronto. Então, vocês podem notar que essa introdução ela está igual à outra. Só muda os argumentos, mas tem a mesma estrutura. Repertório da Constituição, né? O tema problematizado, as duas teses, que foi a negligência do governo e as doenças que vai causar na sociedade, tese 1 e tese 2, e o arremate, viu? Então, ó, está coloridinho porque tem os 4 elementos da estrutura, gente. Pode passar.
Tá ficando claro, gente, a estrutura da introdução? Espero que sim. Vamos para outra, pode passar outra aí. Lembrando que está faltando eu receber mais, vamos mandando mais. Pode compartilhar. Agora nós vamos ver outro. Deixa eu ver aqui. Os impactos do lixo ao meio ambiente. Segundo o filósofo Karl Marx, o sistema capitalista desconsidera as causas negativas ao visar excessivamente o capital. A mentalidade consumista, derivada do capitalismo, incentiva a produção excessiva e, consequentemente, o aumento do lixo gerado e o descarte correto de materiais. Esse problema causa impactos socioambientais irreversíveis e deve ser combatido. Pronto, vamos lá. Esse repertório aí ficou bom, porque a gente sabe que as empresas, elas estão preocupadas em, né, ganhar dinheiro, elas não estão nem aí, né? Quer saber se aumenta a produção, se aumenta os lucros. Então, esse repertório, ele ficou bom. Então, pode destacar do segundo filósofo até o Capital como repertório. O que é que está faltando bem aí, gente? Ó, você não pode esquecer dos conectivos. Eu sei que está um pouquinho difícil, porque vocês ainda não viram, mas eu vou ter que adiantar. A gente falta bem um mês ainda para a gente ver a competência 4, que é a dos conectivos. Vocês têm que estar tá ligando um argumento por outro com os conectivos. Então, eu vou ter que mandar uma listinha de consulta antes do dia da competência, porque não tem como ligar o argumento sem conectivo. Fica a ideia solta e vocês perdem ponto. Então, ó, a gente vai colocar um bem aí agora. Então, a gente não pode confrontar com esse repertório, porque ele é de continuidade aí, ó. A gente sabe que é do jeito que Karl Marx disse mesmo. O sistema capitalista visa o lucro e não está nem aí, né? Quer saber se ganha dinheiro, não está nem aí com o meio ambiente. Ó. Então, a gente vai ter que colocar um conectivo de continuidade aí. Pode ser de maneira análoga ao pensamento do autor, pode ser similarmente. Vamos colocar de maneira análoga? Quando o repertório reflete com a realidade, gente. Aí tem que ser assim. Colocar aí, de maneira análoga. Então, aí. Pelo outro celular aqui. Colocar assim. De maneira análoga. Análoga tem acento no na. Análoga ao pensamento do autor, vírgula. Colocou isso, você já fez o uso produtivo do repertório, porque você não deixou o repertório do Karl Marx solto, trouxe em algum momento aquela concordação ou não concordação com a ideia dele. No caso, a gente concordou. Viu? Muito bem. Então, tá bem feita a introdução. Só falta fazer o uso produtivo, tá bom? De maneira análoga ao pensamento do autor, vírgula. Pode colocar vírgula. Na linha 2. Coloca aí o A. A mentalidade consumista, derivada do capitalismo, incentiva a produção excessiva e, consequentemente, o aumento de lixo gerado. Pronto, e o tema, gente? Peraí, vamos organizar só a apresentação do tema, porque assim, tem que ficar bem clara a apresentação do tema. O que é que eu indico? Vocês não separar por vírgula, vocês vão separar cada elemento da estrutura por ponto. Vai facilitar para o corretor identificar, viu? Que ele vai justamente identificar que cada ponto separa o fim de um período e o início do outro período. Então, depois do ponto em capital, a gente já sabe que aí é o repertório. De maneira análoga até gerado, a gente já sabe que é o tema. Então, Tiago, coloca ponto até gerado e destaca de outra cor. Aí está o uso produtivo do repertório e o tema problematizado. Até gerado.
Pronto. Agora, nós vamos colocar um conectivo de continuidade da mesma família desse modo, nesse sentido, sobre essa lógica, sobre esse viés, viu? Colocar aí, ponto. Nesse sentido, vírgula. Olha, então agora nós já vamos para o terceiro período, que é o das teses. Nesse sentido, vírgula. Vírgula. Nesse sentido, vírgula. Para a gente não repetir o tema de novo, a gente vai usar um sinônimo de problema. Pode ser esse problema, esse impasse, essa mácula, esse imbróglio, esse empecilho, esse revés, tá? Esse problema, esse revés. Coloca aí esse revés. Esse revés, tem acento no vés, no E. Segundo o E tem um acento. Esse revés ocorre devido ao, pronto, devido ao, tiro o, descarte incorreto de materiais. Tese 1. Deixa eu ver bem aqui. Vírgula, depois de materiais. Vírgula. O que causa? O que? A gente sabe que ele quer colocar a tese de consequência. Gente, ó, sempre que vocês for colocar a consequência, tem que ficar claro para o corretor. Pode ser por conseguinte, pode ser em decorrência disso, o que gera, o que ocasiona, o que com efeito. Vocês colocam um conectivo de consequência. Vírgula. O que pronto, apaga esse problema. Pode apagar. O que causa impactos socioambientais irreversíveis. Que devem ser combatidos. Tira esse E da última linha. Ó, ficou bem estratégico. Ele juntou o arremato com a tese, tá certo. Irreversíveis que... Na última linha. Acrescenta o que aí? Que devem. Coloca um M lá no deve. Devem ser combatidos. E um S lá no combatido. Pronto. Então, o arremate está junto. Quando ele diz que tem que ser resolvido, é um arremate curtinho aí, viu? Já tá feito. Pronto, então a gente pode notar o que aí? Estava quase correta essa introdução. O que faltou? Né? Conectivos e a organização do período. Organizamos rapidinho. O repertório, o uso produtivo do repertório apresentando o tema, as duas teses, que foi o descarte incorreto de materiais, né? Se eu pego um lixo e jogo lá no meio da rua ou lá perto da praia, está incorreto, né? Vai gerar problema gravíssimo. Então, está muito boa a tese. E a consequência, isso aí vai gerar impactos socioambientais irreversíveis. Então, no desenvolvimento 2 vai falar só disso, que deve ser combatido é o arremate. Pronto. Agora nós... até que enfim chegou uma com endividamento. Até agora só eixo meio ambiente, né? Pronto, pois vamos ver essa sobre o endividamento. Eixo economia, gente. O seriado sul-coreano, sei lá se vocês chamam esse nome, Squid Game. Vamos lá. Eita, sumiu bem aqui. Parou de compartilhar para mim, Thiago. E agora? Peraí. O que eu apertei aqui? Pronto, deu certo. Pronto. Apertei aqui no lugar errado. Ó, o seriado sul-coreano Squid Game retrata um grupo de endividados
que arrisca suas vidas em um jogo mortal em troca de um prêmio bilionário. Um grupo de... Eita! Ó, muito bom esse repertório, deu até vontade para ir ver o seriado, né? Então tá lá a tentação, né? As pessoas lá devendo, né? Devendo, e estão lá, né? Pensando que ali tá o fim dos problemas, porque vão ganhar no jogo, né? Elas vão só com esse pensamento de ganhar. E aí vão conseguir pagar todas as dívidas. Então, o seriado sul-coreano Squid Game retrata um grupo de endividados que arrisca suas vidas em um jogo mortal em troca de um prêmio bilionário. Sucesso entre o público brasileiro, a condição financeira dos personagens da obra se assemelha... Peraí. Destaca bem aí o repertório do seriado até bilionário. Repertório de embasamento. No próprio eixo, né? Economia. Pronto. Vou colocar... Sucesso entre o público brasileiro, a condição financeira dos personagens da obra se assemelha à realidade dos cidadãos diante da taxa crescente de desempregados, impulsionada pela crise causada pela pandemia da Covid-19. A favor da economia e do bem-estar da população, é essencial estabelecer medidas para impedir a escalada do endividamento no Brasil. Aqui. Ó, gente, tem que dar uma organizadinha. Vamos tirar esse sucesso entre o público brasileiro? É porque, assim, para você fazer o uso produtivo do repertório, tem que ser por meio de um conectivo, né? Então, vamos tirar esse sucesso entre o público brasileiro e colocar de maneira análoga, né? Então, assim como as pessoas do seriado, tem muitas pessoas que arriscam tudo ou nada, né? Para conseguir um dinheiro para tentar se livrar do endividamento. Então, vocês podem, sem pensar que às vezes podem se ferrar ainda mais, né? Então, vocês podem citar, tipo, colocar assim, de maneira análoga ao seriado, vírgula. Pode tirar sucesso entre o público brasileiro. De maneira análoga. Análoga, gente, quer dizer que está parecido. O drama vivenciado no seriado está vivendo, refletindo na realidade também. Análoga, faltou acento no análogo, mas pode deixar, depois eu arrumo. De maneira análoga, não, peraí, de maneira análoga, tirar a vírgula, ao seriado. Ao seriado, vírgula. Aí tira sucesso entre o público brasileiro. Tira público brasileiro também. A condição financeira dos personagens da obra se assemelha à realidade dos cidadãos diante, coloca bem assim, diante do aumento da escalada do endividamento no Brasil. Gente, eu estou vendo que vocês estão com dificuldade para apresentar o tema, né? Tá com um pouco de dificuldade. Ó. O tema tem que vir sempre nessa ordem aí, né? Lá embaixo, não. É depois do repertório, entendeu? Vocês notam que está tudo igual às introduções. Vocês vão fazer, colocar o repertório, o uso produtivo dele e jogar o tema. Tá bom? Aí não foi mencionado o tema logo onde era para vir. Né? Então tem que ter. O corretor vai saber qual é o tema de sua redação nesse lugarzinho bem aí. Viu? Da terceira para a quarta linha, mais ou menos, já dá para colocar. Ó, de maneira análoga ao seriado, a condição financeira dos personagens da obra se assemelha à realidade dos cidadãos diante do aumento, coloca na linha 3, pode digitar. Diante, nós vamos apresentar o tema. Diante do aumento do endividamento no Brasil. Tema foi jogado aí.
diante do aumento, eita, a chamada está terminando, do endividamento, é com E, tá? Endividamento no Brasil. Lá na linha 4, Brasil com B maiúsculo. No Brasil. Ponto. Pode destacar de outra cor aí os produtivos do repertório com o tema problematizado. Ó, gente, então o que eu percebo aí? Um pouquinho de desorganização. Por que ocorre o desemprego? Eu estou vendo aí taxa crescente de desempregado. Então, aí já dá para ser uma tese. Se a pessoa está desempregada, ela está sem dinheiro, então ela vai comprar fiado, né? E ela vai ficar devendo. Então, desemprego já é uma tese, mas faltou organizar aí no sentido de colocar. Então, vamos colocar um conectivo aí de continuidade, colocar aí o desse modo, pode ser nesse sentido, tá? Desse modo, ó, nós já colocamos repertório e tema problematizado. Vocês estão em dúvida, mas nos conectivos, para organizar a estrutura. Desse modo, não maiúsculo, desse modo, vírgula. Vírgula. Esse impasse ou esse problema ocorre devido a, tem crase, tá? Devido a esse problema ocorre devido a com crase. Aí taxa tá certo, pode deixar só o T minúsculo, tá bom? Devido à taxa crescente de desempregados, vírgula, impulsionada pela crise causada pela pandemia do Covid-19, a favor da economia e do bem-estar da população. Apaga esse a favor da economia e do bem-estar da população. Ficou sem sentido, gente, isso aí. Porque se teve, a gente sabe que os impactos da pandemia tem até hoje. A taxa crescente de desempregado está fazendo gerando algo a favor da população, isso aí. Então, cuidado para não ser contraditório nem incoerente. Essa parte aí, ela ficou sem sentido. Então, destaca as teses. Desse modo conectivo até tese 1, o desemprego, e tese 2, crise causada pela pandemia da Covid-19. Coloca do Covid, fica melhor, do Covid. Pronto. Até 19, destaca do desse modo, aí, as teses. Destaca de outra cor. E agora acrescenta só um conectivo de conclusivo, logo ou portanto, é essencial estabelecer medidas para impedir. Pode deixar assim ou pode colocar esse problema, para impedir a escalada ou o aumento desse problema, mas pode deixar assim. Estabelecer medidas para impedir a escalada do endividamento no Brasil. Pronto. Entenderam, gente, como é que funciona? Faltou o quê? Só uma organização. Foi acrescentada as teses, mas não estava organizada. Então, ó, agora ficou bom. Então, o que eu estou percebendo? Vocês estão entendendo o que é que tem que ter. Ó, tinha tudo. Vocês só tem que aprender, tá bem simples agora. Organizar no lugar certo. Entendeu? Ó, então, qual é a dica que eu dou? Vocês vão separar por ponto. Isso aí indica também ao domínio na estrutura sintática, porque você está demonstrando para o corretor que você tem o conhecimento da pontuação. Então, isso aí facilita o trabalho do corretor. Cada ponto marca o fim de um período e início de outro. Então, o corretor vai entender tudo que você escreveu pela separação de período. A gente sabe que do seriado até bilionário, período 1, né? Primeiro período, repertório. Do de maneira análoga até Brasil, foi o uso produtivo com o tema problematizado, ponto.
Do desse modo até Covid-19 foram as 2 teses, pronto. E do logo até Brasil foi o arremate. Gente, uma dica, sempre que for colocar o arremate, é uma pequena conclusão. Vocês têm que colocar um conectivo de conclusão. Logo, por isso, portanto, desse modo, assim, em suma, tá bom? Tem que colocar um desses. Pronto. Vocês notem que está igual em todas, 4 elementos, né? 4 elementos está vindo igual em todas. Coloca outra. Não sei se dá tempo outra, deixa eu ver se tem muitos erros. Ó, vocês vão guardar essas introduções, nós vamos voltar nelas, fazer o desenvolvimento, entendeu? Então, ó, por isso que é bem importante escolher umas teses fáceis de falar, porque quando chegar no desenvolvimento, aí o bicho pega, né? Chegou no desenvolvimento, aí o aluno aí vai ter que falar como é que o desemprego impacta no endividamento, e ele vai ter que falar aí como é que a crise da pandemia deixou marcas aí. Então, no desenvolvimento, ele vai ter que colocar um repertório que combine com desemprego. E vai ter que colocar um repertório também que combine. É muito importante encontrar algum dado estatístico que mostre o percentual, né? Só o que tem, vai ter vários aí para pesquisar. O impacto da pandemia, né, na economia. A gente sabe que houve aumento do crédito, né? E aí a população ficou influída com essa ideia, né, de fazer empréstimo, né? E sem se importar com o juro altíssimo que o banco cobra, né, que no fim o bicho pega com isso. Então, muita gente recorreu ao crédito, né? Tudo isso, né, foi decorrente das vantagens vantagem entre aspas, né, que surgiu na época. Pode passar. Tem mais? Tem mais não? Nem introdução mais, Thiago. Não tinha mais. Ah, tem. Deixa eu ver se vai dar tempo. Se não der, a gente sai da chamada para voltar. Não vai dar tempo de corrigir em 7 minutos, não. Vamos sair da chamada, gente, e vamos entrar rapidinho de novo. E assim, vamos vir todo mundo de novo, porque é muito aprendizado. Eu espero que depois dessa aula vocês já vão mandar o restante que falta sem ter muita dificuldade. Então, vamos sair e entrar de novo. Podem ser.